Há alguns meses atrás eu fiz um vídeo falando sobre algumas civilizações humanas que existiram no passado que são bastante misteriosas, afinal muito pouco se sabe sobre elas hoje em dia, já que muitas delas são muito antigas e não deixaram nenhum material escrito, e só sabemos delas por alguns artefatos recuperados destas tais civilizações. No vídeo passado eu comentei sobre civilizações que são bem comentadas, como os minoicos por exemplo, mas ainda assim existem diversas outras civilizações mais obscuras na história que valem a pena serem comentadas. Então, sabendo disso, eu acho que seria interessante falar no vídeo de hoje sobre mais civilizações perdidas e misteriosas na história. Quando pensamos na Península Itálica na Antiguidade, geralmente pensamos nos romanos, possivelmente o império mais influente de todos os tempos. Porém, você já se perguntou quem habitava a atual Itália antes dos romanos? Pois bem, se acredita que esses eram os etruscos. Os etruscos eram um povo que surgiu após o fim da Idade do Bronze, entre os anos de 1200 a.C., desaparecendo em meados do século 6 a.C. Eles habitavam principalmente a região central da península e tiveram contato principalmente com os gregos antigos, que foram o povo que mais escreveu sobre os etruscos, pelo menos no auge da civilização. Os gregos, inclusive, chamavam esse povo de Tirrenos. Na verdade, muito do que sabemos dos etruscos vem dessa época mais tardia deles, onde eles foram muito influenciados pelos gregos em diversas áreas, como na arquitetura, que pouco sobreviveu desse povo. Algumas que conseguiram sobreviver são necrópolis, como a de Monterose, que lá, além de poder encontrar alguns túmulos, também pode ser encontrado alguns afrescos do povo que ilustram a sua vida cotidiana. Além disso, foi possível até recuperar algumas esculturas etruscas, que apresentam um estilo próprio deles. Porém, um dos maiores mistérios dos etruscos se trata da sua origem, que é motivo de debate há séculos. O historiador grego Heródoto, um dos mais importantes da história, acreditava que os etruscos descendiam de povos vindos da Ásia, mais em específico da península da Anatólia, na região que conhecemos como Lídia. Contudo, também existem teorias que falam que eles são de fato naturais da Península Itálica, dado a sua cultura ser bastante diferente da de outros povos da região do Mar Mediterrâneo, provavelmente sendo descendentes da cultura Vila Nova. Atualmente, a cultura Vila Nova é considerada a fase inicial dos etruscos. A própria cultura é uma ramificação de uma grande cultura europeia, conhecida arqueologicamente como a cultura dos campos de urnas, que resquícios dela são encontrados em grande parte da Europa Central, e se acredita que ela surgiu mais ou menos em 1300 anos antes de Cristo. Uma das principais características dos etruscos foi o comércio que eles estabeleceram na região, que junto da pirataria os fizeram enriquecer. Também se sabe que entre os etruscos a prática da escravidão era bem forte, e que a civilização era formada por diversas cidades-estados que constantemente brigavam entre si. Porém, apesar disso, atualmente a língua etrusca não foi decifrada completamente, havendo ainda muito da sua língua que é desconhecida, mesmo que em um certo ponto eles começaram a adotar o alfabeto grego. Os etruscos caíram em declínio nos anos de 500 a.C., quando eles começaram a ser expulsos da região da atual Toscana pelos latinos, que viriam a fundar Roma, desaparecendo alguns anos depois, sendo assimilado à cultura romana. Na verdade, muito da cultura romana foi bastante influenciada pelos etruscos, sendo na arte ou na arquitetura, além de crenças como a ideia de que os etruscos tinham que os animais eram movidos pela vontade dos deuses, logo eles usavam os animais para previsões do futuro. Técnica essa que ficou conhecida como aruspice ou haruspício, e também foi brevemente usada pelos romanos. Na verdade, se você olhar os reis de Roma, você vai perceber que entre os primeiros reis de Roma, que são considerados
lendários, existem 3 que são considerados etruscos. E apesar de terem sido muito dominantes na Península Itálica, atualmente os italianos não têm muitas ligações sanguíneas com os etruscos. Talvez existem algumas famílias com sangue etrusco por aí, mas não se sabe ao certo. Uma hipótese levantada é que os habitantes da comuna de Murlo, na Toscana, podem ter algum sangue etrusco, sendo que a comuna possui um pouco mais de 2.000 habitantes. Mas quando falamos de Europa, um dos supostos povos mais misteriosos que teriam vivido nesse continente é a ideia dos proto-indo-europeus. Segundo os arqueólogos, os proto-indo-europeus seriam uma cultura que teria surgido ali na atual Rússia, ou regiões do leste europeu e Ásia Central, próximo ao Mar Cáspio. Eles possivelmente viveram durante o final do Neolítico, lá por 4.000 anos antes de Cristo. E eles possivelmente já tinham conhecimento de agricultura e de domesticação de animais, cuidando tanto de gado quanto tendo cavalos para a montaria. É dito que eles teriam se espalhado por várias regiões da Ásia, como a Índia e o oeste da China, espalhando também a sua influência para essas regiões e se misturando com os povos que habitavam lá antes da chegada deles. Isso também aconteceu com a migração desse povo para o oeste da Europa, levantando até a ideia que diz que eles eram, entre aspas, os primeiros colonizadores. Existe também a ideia de uma religião que os indo-europeus acreditavam, que seria uma religião politeísta que pode ter influenciado diversas outras religiões que surgiram na Ásia e Europa posteriormente. Na hipotética religião indo-europeia, eles acreditariam em deuses relacionados à natureza, como o deus do céu, o deus do trovão, o deus do sol, o deus da lua, que no caso seriam 2 irmãos, e a mãe terra, tendo até um possível herói cultural que seria algo que conhecemos hoje como um semideus. O semideus mitológico, não o nome do canal. Essa mitologia foi formada por estudos feitos encontrando similaridades em outros mitos indo-europeus, que podem, como dito antes, ter sido influenciados por essa suposta religião. Um desses mitos que podem ter surgido da religião proto-indo-europeia seria a mitologia grega, que possui várias semelhanças, como vocês podem ter percebido. Mas isso tudo vem de conjecturas, já que tudo que se sabe sobre os indo-europeus, ou pelo menos a maior parte, vem de especulação, incluindo a sua possível língua. A língua proto-indo-europeia, segundo estudos, é a língua misteriosa que poderia ter dado origem a grande parte das línguas ocidentais modernas e algumas línguas asiáticas. A língua proto-indo-europeia poderia ter dado origem às línguas germânicas, às línguas eslavas, às línguas celtas e às línguas latinas, ou seja, o próprio português teria surgido dessa língua proto-indo-europeia. Porém, apesar disso, o povo que falava essa língua não deixou nada escrito, afinal eles eram bastante antigos. Porém, existem algumas reconstruções que dão uma ideia de como essa hipotética língua se parecia. E ainda continuando no período neolítico, vamos falar de um sítio arqueológico em específico que carrega algumas perguntas sem resposta. Na Turquia existe um sítio arqueológico chamado Göbekli Tepe, e ele chama a atenção por ser um dos mais antigos assentamentos feitos pelo ser humano na história, já que Göbekli Tepe data do 10º milênio a.C., ou há mais de 11.000 anos atrás, época em que o sedentarismo e a agricultura ainda estavam dando seus primeiros passos, além de ser um período em que se acredita que os seres humanos não tinham desenvolvido capacidades avançadas de construção. Não é à toa que acreditam que essa estrutura foi criada por um grupo de caçadores-coletores que habitavam a região nessa época. Porém, muito pouco se sabe sobre eles, afinal a única coisa que eles deixaram para a posteridade é justamente o Göbekli Tepe, que também não se sabe ao certo qual era a sua função, levantando hipóteses que Göbekli Tepe era uma espécie de templo religioso, talvez o mais antigo do mundo. A construção foi descoberta apenas em 1994 por um arqueólogo alemão chamado Klaus Schmidt, e tem um formato circular e é cercado por grandes pilares de pedra, com mais de 5 metros de altura. Pilares esses que mostram desenhos de animais encravados neles. A descoberta mudou muito a visão que os estudiosos tinham sobre os povos do Neolítico, levantando agora a possibilidade deles terem habilidades bem complexas para sua época, como entendimento geométrico avançado para conseguir construir templos como esse.
Agora falando de estruturas relacionadas às civilizações misteriosas, temos o caso de algumas pedras que foram encontradas na atual Mongólia, que ficaram conhecidas como as Pedras de Cervo da Mongólia. No país moderno e em algumas regiões da Sibéria, é possível ser encontrado monolitos levantados pelo homem há milhares de anos atrás, lá na Idade do Bronze, tendo algumas que são datadas de cerca de 1400 anos antes de Cristo. O nome Pedras de Cervo vem da presença de diversos desenhos de cervos com grandes chifres nesses monolitos, que também em alguns poucos exemplares existem representações humanas, como rostos esculpidos nas pedras. O povo que levantou essas pedras há milhares de anos atrás, segundo os arqueólogos, era uma civilização nômade pastoral que é apenas conhecida como a cultura das Pedras de Cervo, e os seus monumentos são teorizados, assim como muita coisa na época, como tendo propósitos religiosos, como monumentos funerários ou para demarcar territórios. Mas muita coisa que envolve essas pedras e o povo que as construiu ainda é alvo de muitos debates. E algo também nesse conceito pode ser encontrado no atual país Laos, na Ásia Oriental, localizado na província de Xiangkhouang. Nessa província existe uma série de grandes jarros de pedra espalhados por uma vasta planície. Foram catalogados cerca de 90 sítios que possuem de 1 a 400 jarros cada, que parecem terem sido construídos entre os anos de 1200 a 600 anos antes de Cristo por um povo desconhecido. Lendas locais até falam que os jarros foram construídos por um povo gigante e eram usados para guardar álcool. Mas o fato é que em estudos feitos analisando os jarros, foi encontrado restos mortais de pessoas dentro deles, que indica que eles eram possivelmente usados como urnas funerárias, sendo que grande parte dos restos mortais encontrados foram identificados como sendo pertencentes a pessoas que morreram ainda quando crianças. Muitas das planícies onde os jarros estão localizados dificultam um pouco o estudo deles, já que a planície está infestada de minas explosivas que foram colocadas lá durante a Guerra do Vietnã. Então as áreas em torno dos jarros são levemente perigosas, sendo que alguns jarros foram até danificados por causa das explosões das minas. Existe até um trabalho para retirar essas minas do lugar, mas ainda existem algumas não detonadas no local. Mas de qualquer forma, hoje os jarros são considerados Patrimônio Mundial da Unesco e um dos sítios arqueológicos mais importantes do Sudeste Asiático. E falando de uma civilização na África, temos o misterioso reino de Punt. Esse foi o nome dado pelos egípcios antigos a uma região possivelmente localizada na África que costumava fazer trocas comerciais com o Egito. Existem descrições dessa tal Punt datado de diversos reinados do Egito, com registros iniciais datados de entre 2400 a 2300 anos antes de Cristo, durante a quinta dinastia. Os egípcios diziam que Punt era uma terra rica em várias especiarias, como ouro, mirra, incenso, ébano e marfim. E os egípcios importavam muito desses materiais para seus territórios, fazendo expedições até Punt para pegar esses materiais, como é o caso de uma expedição feita pela rainha Hatshepsut na 18ª dinastia no Novo Império Egípcio, onde eles trouxeram alguns dos materiais mencionados anteriormente. Inclusive, no templo mortuário de Hatshepsut existe uma árvore que é dita por ter vindo de Punt. Também existe um relevo que mostra como as pessoas de Punt viviam. Eles construíam cabanas que estavam elevadas do solo, sendo acessível por escadas, criada dessa forma para evitar ataques de animais. O grande mistério em relação ao reino de Punt para a história é a sua exata localização, que nunca foi especificada pelos egípcios. Porém, se acredita que o reino se localizava ao sul dos domínios egípcios, onde hoje possivelmente são países como Etiópia, Eritreia e Somália. Porém, existe a teoria que levanta a hipótese do reino ter sido localizado em algum lugar do sul da Península Árabe, também havendo a possibilidade de estar relacionada a um porto antigo e também uma cidade-estado que se localizava na atual Somália, chamada Oponi, que também foi mencionada pelos gregos antigos, sendo um porto que fazia comércio com vários reinos e impérios próximos ao Egito, mas nunca foi encontrado nada que pudesse identificar onde essa civilização realmente se localizava.
E quando chegamos até as Américas, não podemos não falar do que é considerado a primeira civilização complexa do continente, os Olmecas, tendo um surgimento bem antigo lá por entre 1500 a 1200 anos antes de Cristo. Os Olmecas são considerados a primeira civilização da Mesoamérica a ter um sistema complexo de hierarquia e construir cidades. Eles se estabeleceram no sul do atual México e territórios da atual Guatemala, e eles são conhecidos atualmente principalmente pelo sítio arqueológico de São Lourenço, no México. Talvez a sua característica mais conhecida e o que sempre aparece quando você pesquisa sobre os Olmecas na internet são essas grandes cabeças que eles esculpiam em pedra, que se acredita que representam os governantes Olmecas, sendo que existem cerca de 17 cabeças que foram encontradas em sítios arqueológicos, e algumas parecem ter sido tronos desses tais reis ou governantes, que foram posteriormente transformados em cabeças de pedra, para talvez eternizar a imagem desse governante. Um grande mistério sobre os Olmecas é como eles desapareceram, já no quarto século a.C., a partir do ano 400 AC, desaparecendo ainda de uma forma não conhecida pelos estudiosos. Porém, os Olmecas hoje em dia são considerados uma civilização mãe, que deram origem a outras grandes civilizações da região, como é o caso dos Maias, por exemplo. E uma coisa que eu deveria ter colocado no último vídeo sobre o tema e acabei não colocando, são povos pouco conhecidos que viveram no que hoje é o Brasil. Um deles se trata dos índios Goiáses, que foram nomeados assim pelos conquistadores portugueses. Esse povo vivia no que é hoje o estado de Goiás. Na verdade, dito que o nome Goiáses deu origem ao nome Goiás, nome esse que pode ser traduzido como gente semelhante. Sendo que é dito que muito que se fala sobre os Goiáses são mitos que não necessariamente dizem o que eles realmente eram, tendo muita pouca informação sobre eles disponível. Os Goiáses poderiam ser encontrados no atual estado lá pelo século XVIII, porém eles desapareceram muito por causa de um surto de cólera, além de constantes conflitos com os bandeirantes que exterminaram grande parte da sua população. Outro caso se trata da cultura Marajó, ou os Marajoaras, que pelo nome você deve imaginar que eles têm suas origens traçadas até a ilha de Marajó, que fica no atual Pará. Os arqueólogos dizem que eles surgiram em torno do ano 400 e desapareceram 1000 anos depois, em 1400 ou 1300, desaparecendo antes da chegada dos portugueses. Essa foi pelo menos a civilização que a gente chama hoje de Marajoaras, já que ela teria surgido de um povo que se estabeleceu na ilha de Marajó entre 1500 a 200 anos antes de Cristo. Essa era inicial dos Marajoaras, inclusive, é chamada de Ananatoba, e eles possivelmente foram os primeiros habitantes humanos da região. Os Marajoaras são conhecidos principalmente pelos artefatos que foram recuperados de sua cultura, falando principalmente de sua cerâmica, como vasos e principalmente urnas funerárias, e até algumas representam figuras humanoides. E essas peças podem representar o início da arte da cerâmica em terras brasileiras. Parece que nada mais antigo que elas foi encontrado. Em suas cerâmicas, inclusive, há muita representação de animais nativos da Amazônia. Segundo estudos, os Marajoaras tinham uma civilização bastante complexa, com uma hierarquia bem definida, com a existência de uma possível elite dominante que controlava a política e a economia. O maior mistério em relação aos Marajoaras é de como eles desapareceram, já que não sabemos ao certo como a cultura deixou de existir, levantando hipóteses que falam sobre uma imigração dos povos que viviam ali para fora da ilha de Marajó, dado a possíveis mudanças climáticas na região, além de uma possível assimilação a outro povo ou até mesmo o seu extermínio por um grupo rival. Mas realmente o seu fim é completamente desconhecido hoje em dia. Então eu acho que é isso, essas foram mais algumas civilizações perdidas na história. Esse é um tema que eu gosto bastante, então eu queria há um tempo revisitá-lo aqui no canal. Então eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar um comentário aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!